Desde a organização da Igreja de Cristo em 6 de abril de 1830, membros batizados de todos os lugares, dentre os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, percorreram, muitas vezes por meses, milhares de quilômetros. Alguns cruzando o vasto oceano, outros atravessando planícies desérticas ou pradarias selvagens. Territórios hostis, muitas vezes habitados por índios, Cheyennes, Siwoks, Cherokees ou Navarros, e faziam isso, colocando as suas próprias vidas em risco e a vida de suas famílias, com um único intento em seus corações: o de estarem presentes na conferência, a fim de verem por si mesmos o profeta Joseph falar com sua tão lendária voz de trovão ou rugir de um leão, assim como era propagado pelos missionários mundo afora. Sim, a história daquela igreja que se iniciou com uma única alma em meados de 1820, tão logo ganhou repercussão, passou a se espalhar por entre os recônditos rincões deste mundo, fazendo com que milhares de pessoas se convertessem ao Evangelho restaurado. Não somente por causa da mensagem que os elders deixavam do livro de Mórmon aos seus pesquisadores, mas principalmente pelo entusiasmo com que prestavam testemunho de um profeta vivo entre eles. De fato, os missionários daquela época, por terem tanto apreço, ou tão grande apreço, pela palavra viva do profeta, muitas vezes eles colocavam os seus próprios nomes em xeque. Eles penhoravam os seus nomes em um documento assinado por eles e entregue a seus pesquisadores, prometendo que se tão somente pudessem estar na conferência e ouvir algumas palavras do irmão Joseph, que o Espírito Santo não somente lhes testificaria se tratar de um autêntico profeta do Senhor, bem como prometiam a eles que através do profeta no púlpito, o próprio Deus lhes falaria aos seus corações. Mas e hoje? Podemos reavivar esta promessa entre os pesquisadores do segundo convite? Sim e não. Sim, porque eu poderia, sem sombra de dúvida, remeter vossos pensamentos ao princípio e conduzir vossas mentes ao mais alto nível de conhecimento que pode existir nessa terra, desde o ato da criação até a extensão final da exaltação de seus espíritos. Eu poderia aqui, agora, ou a qualquer momento, explanar sobre os mistérios mais profundos do Evangelho de Cristo, ou quem sabe ainda, abordar sobre temas complexos, como vidas em outros mundos. Afinal de contas, foi o próprio Jesus quem disse que na casa de nosso Pai há muitas moradas. Sim, por causa disso, nós poderíamos reavivar o convite aos membros novos de estarem na conferência e ouvir o profeta externar um conhecimento que até agora não chegou ao conhecimento geral dos filhos dos homens. E não com voz de trovão, ou rugir de leão, como fazia o irmão Joseph no século XIX, mas tão somente com naturalidade, com simplicidade. E não se engane, simplicidade não quer dizer falta de instrução provinda dos céus. Pois embora as minhas palavras não sejam complexas, meu discurso não esteja recheado de instruções acadêmicas e a minha voz não seja o estrondo de um trovão, lhes asseguro que aquele que prestar atenção às minhas
singelas palavras, poderá a qualquer instante ter um start que mudará completamente seu entendimento sobre tudo que vocês imaginam conhecer até agora. Dito isso, vamos adentrar ao tema que eu preparei para vocês hoje. Esta é uma página, o print de uma página, da primeira edição do livro de Mórmon, de 1830. É o livro de Nefe. Naquela época não existia a primeira, segunda, terceira ou quarta Nefe. Apenas livro de Nefe. E é um print do primeiro Nefe. Essa é uma página do livro de Elamã, também da primeira versão do livro de Mórmon. Essa é uma outra página do livro de Moroni, também daquela versão. Já aqui, nós temos uma página de Doutrina e Convênios 8413, da atual versão LDS de Doutrina e Convênios. E aqui temos de Doutrina e Convênios 105.9. Captaram? Por fim, temos uma página do livro selado de Moisés. Eu sei que é difícil notar, mas todas essas páginas, assim como inúmeras outras que não dá para printar e colocar aqui, têm uma singularidade. Todas elas possuem esse traço. Ele é familiar nos livros da restauração. Desde a primeira versão do livro de Mórmon, desde as primeiras revelações do livro de Mandamentos, Doutrina e Convênios, e agora vemos esses mesmos traços aparecerem no livro selado e também nas revelações que o Senhor tem dado a este povo nestes últimos dias. Este traço, ele tem uma função. Ele é conhecido como travessão na literatura desde o século XVI. O travessão, ele tem a função de ressaltar um texto, ele dá ênfase a uma mensagem. Mas no livro de Mórmon, algo peculiar acontece. Esse travessão, em geral, está no final da frase, depois do ponto final, indicando que ele não tem essa função, embora algumas vezes apareça no meio. Qual seria a função do travessão no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, no livro selado e nas novas revelações que o Senhor tem dado a este povo? Este traço no antigo Israel era conhecido como trave. E ele tinha a função dos levitas ou sacerdotes ocultar uma mensagem de uma escritura que se referisse ao sacerdócio e que seria entregue em manuscritos ao povo comum. Então eles tinham lá as suas escrituras pessoais, onde continha uma informação sobre o sacerdócio que não era divulgada ao povo que também tinha essa escritura. Só que no lugar daquele contexto, em vez de ter toda uma informação necessária ao sacerdócio, o que aparecia lá era a trave. Então, os levitas ocultavam uma mensagem e colocavam a trave em seu lugar. É por isso que Jesus, quando fala em Mateus 5,7, tira a trave do teu olho, enquanto estava vendo a trave que está no olho do teu irmão, a barreira que está no olho do teu irmão, ele está dizendo, tira porque ela te impede de enxergar. A trave, ela oculta uma mensagem muito profunda. E Jesus está dizendo, tire a trave do olho, antes de julgar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque você não consegue ver a qualidade do coração que há, as qualidades que há no coração dele, enquanto olha para a trave, enquanto vê a trave, enquanto a trave te cega. Bem, como eu sou tradutor das placas seladas, o Kelvin me acompanhou, o Johnny também,
Muitas vezes apareciam essas traves, ele dizia, por que você está ocultando essa parte? Porque essa parte não cabe todos saberem, mas será revelado na escola de profetas. É um conhecimento profundo, eu chamo de chaves do sacerdócio. Inclusive o símbolo das chaves do sacerdócio tem a trave. Por que se menciona chaves do sacerdócio? Se vocês olharem atentamente para uma chave, vocês vão ver que entre a haste, na qual a mão humana segura, até a ponta de encaixe a fechadura, existe alguma trave, algum travessão. Por quê? Porque entre o sacerdote, que seria a haste, que a mão humana segura, entre a ponta da chave, que seria o sacerdócio, e a fechadura, que eu diria que é a caixa cástica, que contém todos os mistérios, conhecimento e poderes de Deus. Com a trave, o conhecimento que há nela, após girar, abre todas as possibilidades. Deu para ter o start? Ou ainda não? Por fim, nós precisamos dessa conexão. A mão humana, o sacerdócio, a fechadura e o mais importante, o que liga esses pontos, o travessão. Então, nós vamos ter uma conexão com o divino, tal como nunca antes nós sequer poderíamos imaginar. A trave, vocês entenderam o que significa? Vamos de novo. Toda vez que vocês lerem o livro de Mórmon agora, Doutrina e Convênios, livro selado e as revelações atuais, quando encontrarem um travessão, vocês vão saber que ali tem muita informação oculta aos seus olhos. Tem muita informação que não chegou até vocês. E assim, é com todas as travessões que existem em relação ao que é sagrado. Isso envolve tudo. É como se fosse uma cabala que envolve toda a vida humana, inclusive a vida de vocês, a minha também. Por quê? Vocês já notaram que nos túmulos memoriais que existem no cemitério há sempre duas datas? Uma reporta o dia que nascemos e a outra reporta o dia que morremos. Essas datas sempre estão lá. E essas datas é o que nos faz ser iguais à vista dos céus, porque todos nós havemos de nascer e havemos de morrer. O que nos distingue à vista de Deus, por fim, num túmulo, é a trave, é o travessão. Muitas pessoas, olhando a lápide de uma pessoa morta, elas percebem o dia que ela nasceu e o dia que ela morreu, mas elas não têm capacidade de ler o que essa pessoa fez, desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Deus sim. O mais importante, portanto, desde o dia que nascemos até o dia que morremos, é o que está contido nesse travessão. O que indica o que nos tornamos desde que saímos do ventre de nossa mãe até o dia que entramos no ventre terra, em nosso leito de morte. Não, nós não somos capazes de ler, mas nós somos inteligentes o suficientes para começar a escrever essa história de alguma forma que no futuro, quando nossos filhos e os filhos de nossos filhos visitarem nossa lápide, saber que nós não vivemos a nossa vida toda por aquele bocado de água que por fim se pega em um punhado de mão, acaba escorrendo por entre os dedos. Eles vão saber, assim como Deus e os anjos nos céus, que nós nos conectamos com aquele vasto oceano, pelo qual nós havemos de viver as nossas vidas, se captarmos o start que estou trazendo agora. E esse oceano é Cristo. Obrigado. Eu nunca vi Cristo em carne e osso.
Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Viver é Cristo.